Vamos para o número 2. E o número 2 nos diz: você está realizando uma expedição como extensionista no projeto Rondon, meio da Amazônia, e faz parte de uma equipe diversa, alunos e profissionais de enfermagem, farmácia, biologia, engenheiros, cientistas naturais, dentre outros. Você e o grupo se deparam com a seguinte situação: só há termômetros que fazem a aferição de temperatura em graus Fahrenheit. Você precisa estabelecer um parâmetro rápido para determinar a febre nos cidadãos das comunidades assistidas. Apresente os cálculos para validar sua conversão e converter os demais colegas que seu parâmetro/conversão são válidos. Em outras palavras, qual a temperatura em graus Celsius que você considera para a condição febril? Primeiramente, vamos olhar essa relação aqui de temperatura. A informação principal é que o termômetro está em graus Fahrenheit. Vamos lá, ó. Sabemos que 73 Kelvin corresponde a 100 graus Celsius e 100 graus Celsius corresponde a 215 graus Fahrenheit. Isso no ponto de ebulição. 310 Kelvin corresponde a 37 graus Celsius e 37 graus Celsius corresponde a 98,6 graus Fahrenheit. E isso na temperatura normal do nosso corpo. Isso daqui é o que queremos. Mas não temperatura normal, mas temperatura em febre. 273 Kelvin corresponde a 0 graus Celsius e 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit, no ponto de congelamento da água. Não é necessariamente nessa ordem. 310 corresponde a 37, corresponde a 98. Não, pode ser 98, corresponde a 310 Kelvin. 32 Fahrenheit corresponde a 0 graus Celsius, não é basicamente nessa ordem, mas é um parâmetro. Então, nossa temperatura normal em graus Celsius corresponde a 37,0 graus Celsius. E quando estamos com febre, corresponde a 37,7 graus Celsius. Então, a resposta da letra A é: a temperatura do nosso corpo é 37 graus Celsius e quando estamos com febre, a temperatura mínima é 37,7 graus Celsius. A letra B. Converta essa temperatura para Fahrenheit por meio da interpolação. Ou seja, aqui vemos que 98,6 graus Fahrenheit, na temperatura normal do nosso corpo, corresponde a 37,0 graus Celsius. Ou seja, quando a pessoa no projeto Rondon tiver com 98,6 graus Fahrenheit, ela não vai estar com febre. E quando ela tiver com 37,7 graus Celsius, vai estar com quanto? Em Fahrenheit, que é quando está com febre. X, nosso X vai dar 100,46 graus Fahrenheit. Então, quando a pessoa estiver com febre, o termômetro lá no projeto Rondon, em Fahrenheit, vai medir 100,46 graus Fahrenheit. Ou seja, a temperatura em Fahrenheit que vai estabelecer uma base para o parâmetro de febre no projeto Rondon em Fahrenheit é 100,46 graus Fahrenheit, que é igual a 37,0 graus Celsius quando estamos com febre. Agora a letra C nos diz a seguinte informação: todos os antitérmicos que o projeto carregava já foram amplamente distribuídos, mas você percebe que há 85 gramas de ácido salicílico usado para tratamento de acne. Considerando que haja quantidade suficiente de anídrido acético, quantas gramas de AAS poderão ser produzidos? Ou seja, ele quer saber quantas gramas de AAS 85 gramas de ácido salicílico vai produzir. A primeira coisa que vamos fazer é escrever a equação. O nosso interesse é o quê? No ácido salicílico e no AAS. Então, vamos escrever a equação, verificar se ela está balanceada e, neste caso aqui, já está, que é 1 para 1 para 1 para 1. Então, a proporção molar vai ser 1 mol para 1 mol para 1 mol para 1 mol. Vamos calcular, então, a massa molar. A massa molar podemos verificar na tabela periódica, onde, por exemplo, a massa do oxigênio é 1, então 1 vezes 6 vai dar 6, mais a massa do hidrogênio, quer dizer, é 1, então 1 vezes 6, 6.
A massa do oxigênio, por agora eu não vou lembrar, mas vai ter lá também embaixo do número e você vai multiplicar vezes esse 3. Fazendo isso para todos, você vai somar. Então, fazendo isso aqui, descobrimos que a massa molar do ácido salicílico é 138 gramas por mol. E fazendo a mesma coisa também, o cálculo da massa molar para o AAS é 180 gramas por mol. Aqui é a quantidade ideal de gramas para que essa reação aconteça, ou seja, 138 gramas reage com 102 gramas para formar 108 gramas 180 gramas do AS e 60 gramas dessa molécula. Então vamos aqui. 138 gramas do ácido salicílico produz 180 gramas do AAS. 85 gramas que o exercício nos deu do ácido salicílico vai formar quanto de AAS? 110,8 gramas de AAS. Então, concluímos que o quê? Poderão ser produzidos 110,8 gramas de AAS quando 85 gramas de ácido salicílico reagir completamente. Agora vamos para a letra E. A letra E diz: suponha que a preparação da aspirina a partir do ácido salicílico e anidrido acético dê um rendimento de 75% de AAS. Quantos gramas de ácido salicílico devem ser usados para preparar 50 gramas de AAS? Então aqui, ó, vamos ter que 138 gramas de ácido salicílico, né? Igual na letra passada, vai produzir 180 gramas de AAS. 50 gramas de AAS, agora vai ser ao contrário. Vai produzir quantos de ácido salicílico? Antes queríamos ácido salicílico para produzir AAS, agora é AAS para produzir ácido salicílico. O resultado vai ser 38,3 gramas de ácido salicílico. Mas ele diz que tem um rendimento do ácido salicílico de 75% de AAS. Então, vamos colocar aqui, ó, 75% corresponde a 38,3 gramas de ácido salicílico. 100% vai corresponder quanto? X. E nosso resultado do X vai ser 51,33 gramas de ácido salicílico. Caso realizarmos o contrário, considerando que 38,33 gramas do ácido salicílico fosse 100%, daria errado. Porque daria menos das 50 gramas essencial, que isso diz que é preciso ter 50 gramas para produzir a quantidade do ácido salicílico necessária. No caso, a gente considerasse que esse 38,33 gramas do ácido salicílico fosse 100%, daria errado. O valor daria menor que 50 gramas, que é o essencial. Então, concluímos que serão necessários 51,33 gramas de ácido salicílico C9H8O4 para preparar 50 gramas de AAS.